bora começar com essa live, porque a gente tem muito assunto para falar aqui da Carrie, né? A coisa tá bombástica. Quem é que está sentindo aí, para começar a história, né, que a vida deu um looping? Quem é que está sentindo as coisas quase que escorrerem pelos dedos? A gente está sendo testado de todas as formas, estão pegando e levantando o tapete com força dessa faxina que a gente está tendo que fazer, literalmente no fundo do nosso porão. Quem é que está assim? Porque a coisa tá... Nós estamos, tá? Hoje a gente estava vendo isso. Fala, interessante, Bia. Assim, ó, que nós que estamos na consciência, que a gente está estudando, que a gente está se preparando, nós sentimos mais. Por quê? Porque a gente não está nos anestesiando, né? A gente não está anestesiando aí com muita alimentação, com muito remédio, com muito álcool, com muita droga, com nada, né? Então, a gente não está anestesiado. E isso faz com que a gente sinta mais. A gente sente os baques todos, né? A gente sente muita energia. E este o chamado, para que a gente sinta, para que a gente fortaleça e para que a gente seja o exército da luz aí, né? Então, precisamos de todos muito alertas. Então, quanto mais estivermos sentindo, mais a gente está ficando preparado, né? É verdade. E por que a gente trouxe a Carrie aqui para vocês de novo? A Carrie, ela fez os últimos 3 vídeos dela sobre linhas temporais. Ela vem falando justamente daquilo que a gente já ouviu lá em 2012. Quem é que não lembra, né? Quem é que lembra do projeto Looking Glass? Nós temos aqui no canal, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse projeto Looking Glass, depois até vou colocar lá no nosso canal do Telegram, para vocês acessarem, uma live com o John Vivanco, que é um visualizador remoto maravilhoso, que a gente adora. E ele fala muito bem sobre esse projeto, porque ele, inclusive, participou desse projeto, né? E o projeto Looking Glass, ele fala dessa questão da unificação da linha temporal, onde, em 2012, a gente tem um evento marcante em que essa linha temporal, as linhas temporais começam a convergir em uma só, tá? Esse start energético, porque é um start energético, começa em 2012. Tá? Então, nós temos hoje, o que está acontecendo hoje em 2024, exatamente 12 anos depois, é uma intensificação absurda dessa concretização e dessa convergência. Tão absurda que ela passa a ser chamada de linha cristalina. Ele fala, oi, linha cristalina? Então a gente vai pensar o seguinte: nós somos seres feitos de carbono. Vocês já devem ter escutado aí várias vezes falando que os nossos corpos vão ser transformados de carbono em silício, e enfim, tá? E tanto eu quanto a Anne, na época a Tatá, que ainda estava aqui no canal com a gente se questionava muito com relação a essa questão dessa transformação. Porque se nós pensarmos bem, tá, o carbono, ele cristaliza e ele vira cristal. Nós somos cristais. Por isso a palavra Cristo, né? Então, nós já somos perfeitos, né? A imagem e semelhança, aquilo que eles nos falam, né? Essa máquina é uma máquina perfeita. O que acontece é que não sabemos usá-la. Não deixaram o manual para que a gente conseguisse usar. Tá? Bia, quer falar alguma coisa? E pelo contrário, não só não aprendemos a usá-la, como desaprendemos. Como cada vez que a gente ia ficar mais conectado conosco mesmo, a gente era levado ao outro, a controlar o externo e não a nós mesmos, né? Então, quanto mais a gente sentia, quanto mais estávamos conectados conosco, a gente era levado a buscar outras fontes que não nós mesmos, que não nosso saber, né? Então, a gente tem um saber incrível, enorme, e agora estamos voltando para a expansão de consciência. Por quê? Porque quanto mais nós acessarmos o nosso saber verdadeiro, aquilo que funciona para nós, mais seremos nós mesmos. E neste ser nós mesmos é que é a grandeza do nosso ser, né? Então, assim, voltar
para nós mesmos, para o eu sou, né? Isso É o I am, né? Exatamente. No coletivo, a gente fortalece tudo isso. Mas se nós não estivermos fortalecidos, a gente não consegue entrar nessa convergência. E isso é muito legal, assim. É verdade. Gente, olha, para quem não conhece, eu vou trazer aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha, que eu estou vendo aí que tem várias pessoas que estão perguntando. Quem é Carrie? Quem é a Carrie Kay, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, eu vou compartilhar. A Carrie Kay, ela é uma sul-africana maravilhosa, ela faz várias canalizações, ela também coloca opiniões dela, ela emite opiniões. Nós já trouxemos várias vezes, aqui no canal mesmo vocês vão achar outras lives, né? Falando sobre todas essas canalizações. Ela não dá entrevista, a gente já tentou trazê-la aqui para entrevistá-la, mas ela não dá entrevista para ninguém. Ela é uma fofa e ela nos autorizou a trazer, inclusive, o conteúdo dela traduzido. A Maricota aqui está para fazer isso, sabe? Mas está faltando tempo. Inclusive, eu tenho que conversar com algumas pessoas que já se colocaram para nos ajudar com as traduções, para poder trazer com mais frequência esses conteúdos da Carrie, que são bem importantes. No Instagram, ela coloca, né, depois eu vou deixar também a conta dela do Instagram para vocês, ela coloca vários shorts muito interessantes todo dia. Todo dia ela faz uma postagem, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês darem uma olhadinha nela. Peraí. E as 3 lives, quer ver? Deixa eu colocar. Tela cheia, vamos lá. Acho que pela janela eu consigo. Não sei se eu vou conseguir aqui, mas vamos lá. Compartilhar. Vou trazer aqui, ó. Deixa eu pegar. Vamos que a Maricota aqui vai. Aqui a Carrie. Peraí. Carrie Kay. Pronto, tá aqui. Deixa eu voltar para cá que a gente consegue. Ó. Vou adicionar aqui. Estão conseguindo enxergar aí? Tá dando para ver, Bia? Que aí eu paro de ver vocês. Então, ó. Justamente, aqui está o canal dela, tá? É Carrie Kay mesmo, se vocês digitarem no YouTube, vocês vão achar, tá? E são esses 2 vídeos, principalmente aqui, ó, que nós vamos nos basear hoje para trazer o conteúdo para vocês. Quem está controlando a timeline, e a timeline, ela está se tornando cristalina. Tá? São vídeos curtos, relativamente curtos, ela aqui fala 22 minutos e o outro tem 17 e pouquinho. Deixa eu voltar para cá para vocês, para tirar. E são muito interessantes. Vamos começar, que ela fala o seguinte, tá? Ela começa o primeiro vídeo, que é justamente quando ela fala sobre a questão do tornar cristalino, ela fala assim, algo grande está para acontecer. Está a caminho. Você consegue sentir energeticamente falando, tá? Alguns de vocês podem estar sentindo um pouco de... Aí ela começa. Ansiedade. Outros, uma sensação de antecipação. Alguns até um pouco de medo. Né? E alguns uma sensação de impaciência, como se alguma coisa fosse acontecer. E outros com aquela sensação, e aí é o caminho de cada um, de que a iminência de uma catástrofe, né, está por vir. Algo muito grande, muito sério. Tá? E ela coloca que assim, nós... nos auto-intitulamos como trabalhadores da luz, né? É o nome mais, vamos dizer, mais cabível aqui no momento, né? Para quem está desperto. Nós sabemos da responsabilidade que a gente tem hoje aqui embaixo, nós sabemos o que a gente está ancorando. Né? E assim, nesse momento, se a gente não fizer esse trabalho interno, e é isso que ela coloca de uma forma muito clara, se a gente não limpar muito bem o nosso porão, a gente vai tomar na testa, mas assim, com força, sabe? E aí ela traz. Vamos conversar sobre o porquê que isso está ocorrendo, por que a gente está tendo essa sensação, por que a gente está ansioso, por isso que a gente está com essa impaciência, por que as coisas estão ocorrendo de uma forma tão intensa nas nossas vidas com relação àquelas questões que a gente estava deixando muito escondidinho, sabe? Que nós mesmos não queríamos enxergar. Né? E aí é justamente onde nós chegamos no ponto
em que essas linhas temporais que vêm convergindo, principalmente desde 2012, chegaram agora em uma linha cristalina, densificada, que está arrastando tudo. E quando a gente fala de dualidade, está vindo o que é ruim e o que é bom. E está misturando num sopão, sabe? Que é o campo energético. Porque, vamos lá, onde é que a gente está agora? Todas as diferentes linhas temporais, elas estão justamente trazendo as diferentes realidades, os diferentes momentos, né? As diferentes escolhas, tudo para uma só. E é por isso que a gente está sentindo esse peso energético, por isso que a gente está sentindo a coisa tão densa, porque está tudo convergindo numa coisa só. E faz um sentido absurdo. Quando eu li isso, quando eu vi a Carrie falando, eu falei, gente, mas é exatamente assim que a gente está se sentindo, né? A Débora está muita respiração para ficar quieta. É bem isso. Quer e fazer assim, isso? Irritação é uma consciência. O que é consciência? Consciência é aquilo que vem à tona do que faz sentido para a gente. Quando a gente se irrita, é porque a gente tem que tomar alguma atitude. Então, assim, pensem bem, quando vocês estiverem irritados, que essa irritação vem, qual atitude eu tenho que tomar aqui? Qual escolha eu preciso fazer aqui? Porque estar conectado com pessoas que controlam, que estão sob poder, que estão querendo manipular, isso tudo faz com que a gente se irrite muito, mas faz com que a gente tenha que se mexer desse lugar. Então, esses sentimentos todos estão vindo para que a gente limpe, para que a gente olhe, né? Então, assim, se vocês estão sentindo até uma certa insônia, indisposição, dores do corpo, tudo isso é o corpo falando, olha só, é a hora de tomar uma atitude. E quanto mais rápido cada um de nós fizer a nossa parte, mais rápido o coletivo expande. Entende? Sim. Então, assim, nós somos muito responsáveis por todos, mas primeiramente por nós. Sempre por nós. Sempre. Tudo começa por nós. O primeiro passo sempre é o nosso, para tudo. Então, é isso. Olhar para a gente. Olhar para dentro. Que delícia. A Mari está no momento só love. A Mari teve uma pipi linda. Maravilhosa, gratidão. Eu me sinto em paz, tranquila, com uma certeza de que algo tão grande e maravilhoso acontecerá. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente buscar, nós vamos pescar que o coletivo em si, quando a gente fala do coletivo, né, a gente está vendo as tribulações que estão ocorrendo. E aí é esse trabalho mesmo, Mari, é um trabalho da gente sair disso e da gente enxergar nós mesmos, né? Porque quando a gente sai desse coletivo, a coisa fica mais fácil. A gente sai para a gente voltar e para a gente voltar mais inteiro, né? E ela faz uma analogia muito legal com relação às linhas temporais, que é a seguinte: vocês imaginem uma estação de trem com várias linhas, tá? E essas linhas todas convergindo numa só. Olha a doideira. Tá? Então, é bem isso. E é louco porque essa linha ela está sustentando o todo possível. Todas as pessoas, todas as frequências e todos os futuros possíveis. Né? Então, o quão densa ela é. Por isso que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no nosso mundo. Por isso que a gente está tendo tantos gatilhos, tantas alterações de comportamento, dando literalmente cabeçadas, que é o que ela fala. Enfrentando frequências em extremos opostos, algo muito alto, algo muito baixo, uma oscilação muito grande. A gente, às vezes, está aqui, a gente vai para cá e a gente volta para cá, sabe? Nesses últimos momentos em que a gente está vivendo, está vivenciando, a coisa tem sido dessa forma muito acelerada e muito intensa. Né? Aí você pensa na linha temporal da seguinte forma: você está imerso, como eu falei, numa sopa, tá? E aí é quando a gente fala assim do éter, do plasma, da célula. Você tem todos os compostos ali. Quando você está dentro desse sopão, você está imerso ali, qualquer coisa que atingir
né, esse líquido onde você está imerso vai te atingir. Então, a nossa realidade, o nosso universo, o nosso multiverso é um grande sopão, onde a gente está imerso. Então, essas energias, elas dançam entre si. Nós, com os outros, com o externo e com o todo. Está tudo contido numa coisa só. A gente vai do nano para o macro, como nós já falamos aqui. E aí não tem como a gente não sentir. Pense nas coisas que te cercam, nas energias. Em todo o campo energético, é isso que está mudando. Esse campo energético está sendo alterado. E está sendo alterado de dentro para fora. Quando a gente fala de alteração de DNA, o nosso DNA está sendo alterado. As nossas células estão sendo alteradas. O nosso corpo, olha que louco, o nosso corpo físico está sendo alterado. Ele está sendo reprogramado, porque a gente pode falar de reprogramação. E quem está fazendo essa reprogramação? Nós. Essa reprogramação está sendo feita por nós. Por isso que é tão importante fazer a tal da expansão de consciência.